Ele era viúvo, frio, incapaz de amar. A filha não falava desde que a mãe morreu. E a única mulher capaz de alcançar aquela criança era justamente ela, Alice, a nova babá. Mas ninguém imaginava o que aquela casa escondia. Um desenho infantil, um silêncio insuportável e um homem tentando sobreviver à própria culpa. Comenta de onde você está assistindo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te provar que às vezes não é o amor que salva, é a coragem de olhar nos olhos de quem já parou de falar. Ela chegou com a blusa colada no corpo, não por vaidade, mas porque a chuva fina havia começado no ponto de ônibus. A calça jeans ainda úmida, os cabelos presos com um elástico improvisado e a mochila velha apertada contra o peito. Alice não estava ali para causar boa impressão. Estava ali porque não tinha escolha. O endereço parecia errado. Um sobrado de 3 andares, portão eletrônico, fachada de vidro fosco e silêncio. Muito silêncio. Quando a porta se abriu, foi recebida por uma mulher de uniforme cinza. Nem bom dia. Só um olhar de cima a baixo e um seco. Por aqui. Subiram uma escada interna ampla, chão limpo demais, cheiro de desinfetante caro. O som dos próprios passos parecia invasivo. Até que ela entrou em um escritório que mais parecia uma sala de interrogatório. Mesa de madeira escura, uma estante com livros de direito e um homem, em pé, de costas para a janela. Camisa branca, mangas dobradas, braços cruzados. Rodrigo. Ele virou apenas o rosto. Os olhos fixaram nela como se quisessem atravessá-la. Sem simpatia. Sem pressa. Você é Alice? Sim, senhor. Silêncio. Ele andou até a mesa, pegou uma folha, sentou e começou a ler sem dizer nada. Ela de pé, esperando. Coração batendo no pescoço. O ar parecia pesado. Eu não gosto de perguntas, disse ele, ainda olhando o papel. Não quero saber sua vida. Não vou contar a minha. Você cuida da criança. Apenas isso. Alice engoliu seco. Entendi. Ele finalmente levantou os olhos. Lentamente. Ela tem 6 anos. Se chama Nina. Não fala desde que a mãe morreu. Não chora. Não responde. Não interage. Não gosto de gritaria, nem de drama. Alice assentiu. E o horário? Entra às 7 da manhã. Sai às 7 da noite. Nada de celular durante o expediente. E se eu desconfiar de qualquer intenção, está fora. Eu não vim com intenção nenhuma. Ela respondeu. Sincera. Dura. Ele arqueou uma sobrancelha. Veremos. Rodrigo se levantou. Alto. Ombros largos. Mãos nos bolsos. A postura de quem comanda até o silêncio. Passou perto dela. E por um segundo, o perfume amadeirado preencheu o espaço entre os dois. Ela respirou fundo. Não podia evitar. Ele abriu a porta. A babá anterior durou 3 dias. Boa sorte, Alice. E saiu. Ela ficou ali por um instante, sozinha, na casa de um estranho, no emprego que não queria, mas precisava. E não fazia ideia de que aquela casa gelada estava prestes a incendiar tudo dentro dela. No dia seguinte, Alice chegou às 7 em ponto. A mesma mochila no ombro, os cabelos presos, a expressão de quem aprendeu cedo que o mundo não espera ninguém. A mulher da limpeza abriu o portão sem uma palavra e a guiou até a sala da frente. Ela tá no quarto, como sempre. Ela quem? Alice perguntou, só para confirmar. A menina. Alice subiu sozinha. O corredor era tão silencioso que ela escutava o próprio coração. À esquerda, uma porta entreaberta. Ela bateu devagar. Nina? Nada. Empurrou a porta com cuidado. A menina estava ali, sentada no canto do quarto. Cabelo escuro preso em 2 trancinhas tortas. Um vestido bege, os olhos perdidos em um ponto que não existia. Alice se agachou, mantendo distância. Oi, meu nome é Alice. Nina não reagiu. Eu vim ficar com você hoje. Posso? Silêncio. Alice não forçou. Pegou um livro infantil da prateleira, sentou no tapete de costas para a menina e começou a ler em voz baixa. Só isso. Sem exigir nada, sem tentar quebrar o muro. Porque ela sabia. Ninguém arromba um silêncio construído por dor.
Ao meio-dia, desceu para buscar um copo d'água. E foi ali que sentiu. Ele. Rodrigo estava na cozinha, de camisa branca entreaberta, mangas soltas, descalço. Uma taça de vinho tinto na mão, o cabelo ligeiramente bagunçado, o relógio no pulso esquerdo e o olhar direto, firme, como se já estivesse esperando por ela. Alice parou. O estômago reagiu primeiro. Ele não disse nada, apenas a observou. Ela desviou o olhar, foi até a pia, encheu o copo. Ao passar de volta, o perfume amadeirado dele cortou o ar. Notas quentes, masculinas, secas. Ela engoliu seco. E naquele microsegundo, ele percebeu. Ela falou com você? Ele perguntou sem virar o rosto. Não. Mas me ouviu. Isso já é mais do que ontem. Alice segurou firme o copo. E mais do que amanhã se ela perceber que vive numa casa onde ninguém escuta. Rodrigo a encarou de lado. Não gostava de ser desafiado, mas também não tirou os olhos. Só disse: cuidado com o que você tenta acordar, Alice. Ela deu um passo. Parou. Às vezes o que assusta não é acordar, é continuar dormindo. E subiu. Lá de cima, ainda sentiu o cheiro dele, misturado com algo mais perigoso que vinho ou silêncio. Desejo. Na terceira manhã, Alice chegou mais cedo. Levava um pão de queijo escondido no bolso da jaqueta e um pequeno rádio portátil na mochila. Sabia que não era permitido distrações, mas aquilo não era distração. Era plano. No quarto, Nina estava sentada no mesmo canto de novo. Alice não disse nada. Ligou o rádio bem baixinho, escolheu uma música antiga, suave, com voz de mulher e arranjo de cordas. Sentou-se no chão, cruzou as pernas e começou a cantar junto, sem encarar a menina, sem esperar nada. Apenas cantou. Passaram-se minutos, talvez 20, até que, no meio de um refrão, Alice sentiu um pequeno barulho. Olhou de lado. Nina estava sorrindo. Sorria sem som, sem dentes. Só o canto dos lábios subindo como se pela primeira vez algo dentro dela tivesse achado graça. Alice sorriu de volta. Quis falar, mas não falou. Só continuou cantando, com um nó na garganta e uma certeza estranha no peito. Algo tinha mudado. Algo delicado. Algo precioso. No dia seguinte, a casa estava mais silenciosa do que o normal. A funcionária da limpeza não apareceu. Rodrigo não foi visto. Alice subiu direto. Mas Nina não estava no quarto. O coração disparou. Desceu. Procurou. Passou pela biblioteca. E então ouviu. Notas. Notas de piano. Abriu a porta devagar. A pequena estava lá, sozinha. Sentada no banco alto, pés balançando, mãos pequenas sobre as teclas. Tocava com calma, sem pressa, como quem ouve a alma falar. Alice ficou na porta, em choque, em paz, até que ele apareceu, Rodrigo. A porta atrás dela se abriu com força. Ele entrou com passos secos e a voz grave. O que ela está fazendo aqui? Alice se virou. Tocando. Eu proibi esse quarto. Proibi esse piano. Você não entendeu? Alice avançou um passo, ficando entre ele e a filha. Talvez seja a única coisa que ainda a faz lembrar que está viva. Esse piano era da mãe dela. Ele disse, baixo, carregado. E foi aqui que tudo começou a desmoronar. Eles estavam perto demais. Olhos nos olhos. Ela sentia o calor dele, o peito subindo e descendo, o maxilar tenso, a raiva tentando conter o que não era mais só dor. Então tranca de novo, fecha tudo, cala ela também. Alice disparou, firme. Ou deixa ela sentir, porque ela está tentando, mesmo que você não queira. O silêncio pesou. Ele não respondeu, apenas olhou para ela. Fundo. Longo, como se pela primeira vez alguém tivesse desafiado o luto dele com algo mais forte que piedade, coragem. Ela respirou. Ele também, mas diferente, lento, quente, contido. E então, Rodrigo deu um passo para trás, virou de costas e saiu do quarto, com o som do piano ainda ecoando atrás dele.
e Alice, ainda de pé, queimando por dentro. Naquela tarde, Nina estava diferente. Andava pela casa com um bichinho de pelúcia nas mãos e, vez ou outra, lançava olhares tímidos para Alice, como se buscasse aprovação por simplesmente existir. Na lavanderia, as roupas da criança estavam em cima de uma bancada baixa. Alice se ajoelhou no chão, dobrando com calma. Vestidos, meias pequenas, pijaminhas com cheirinho de amaciante suave. Ela nem percebeu que Rodrigo estava ali. Mas ele estava, encostado no batente da porta, braços cruzados, olhando em silêncio. Observava os movimentos lentos dela, os dedos delicados, o jeito como passava a palma da mão sobre cada tecido, como se o gesto de cuidar fosse instintivo. Alice sentiu uma energia quente atrás das costas. Virou o rosto por cima do ombro. Rodrigo não desviou a tempo. Os olhos se cruzaram por um segundo a mais do que deveriam. Um segundo em que tudo foi dito sem som. Desejo, resistência, medo. Ela voltou a dobrar. Fingiu que nada aconteceu. Mas o corpo sabia. À noite a casa estava quieta. Nina dormia. A funcionária havia ido embora. Alice desceu para pegar um copo de água antes de ir embora. A cozinha estava escura, mas a bancada de mármore refletia a luz da rua. Uma única taça de vinho, suja, e uma garrafa aberta pela metade. Ela hesitou. Pegou a taça, sentiu o cheiro e bebeu. Devagar. Um gole apenas. Amargo e quente. O líquido escorreu até o canto da boca. Ela passou a língua e lambeu o vinho como quem desafia um limite invisível. Mas ela não estava sozinha. Ao virar, viu Rodrigo no escuro, encostado na parede ao fundo da sala, sem fazer barulho, observando. De novo, os olhos dele estavam ali, fixos, densos, e a taça, ainda na mão dela, tremia. Eu só bebi porque estava aberto. Ela disse com a voz baixa. Eu deixei. Ele respondeu. Ficaram ali, a poucos metros, a casa inteira entre eles. Mas o que queimava era o que ainda não tinham coragem de tocar. Era sábado. A casa estava mais silenciosa do que o habitual. Nenhuma funcionária, nenhum barulho de panelas ou telefone. Só os passos de Nina no corredor, lentos, quase invisíveis. Alice a seguiu de longe, deixando espaço. A menina parou diante de uma porta fechada, diferente das outras. Mais alta, com maçaneta de bronze. Era o único cômodo da casa com chave do lado de fora. Nina colocou a mãozinha sobre o trinco. Girou. Trancado. Alice se aproximou devagar. Nina, o que tem aí? A menina olhou para a porta, depois para Alice e sussurrou. Ela me chamou, foi quase um sopro. Um som fino, quebradiço, mais vivo. Alice gelou. A sua mãe? Nina não respondeu, mas seus olhos marejaram. O que está acontecendo aqui? A voz veio de trás, seca, cheia. Rodrigo. Ele subiu os últimos degraus com passos duros. Parou ao lado da filha, olhou para a porta e depois para Alice. Eu pedi para você não fazer perguntas. Eu não fiz. Ela respondeu. Foi ela quem falou. Isso não te dá direito de cutucar o que não entende. Alice respirou. Ela sussurrou Rodrigo. Pela primeira vez. Porque alguma coisa ali dentro mexe com ela. Porque ali dentro morreu a única pessoa que ela amava. Ele gritou. Você quer que eu destranque essa porta e reviva tudo? Não é sobre reviver. Alice deu um passo. É sobre deixar de fugir. Você não sabe o que está dizendo. Ela chegou perto demais. Então me explica. Me faz entender. E então aconteceu. Ela encostou nele, sem querer, o ombro tocando o peito dele. Ele levou a mão ao braço dela instintivamente para afastá-la, mas não afastou. Segurou, só por um segundo. O polegar pressionando leve, a palma quente. Ela respirou fundo. Ele também. E os olhos não desviaram. Ficaram ali, num silêncio que doía, num toque que dizia tudo que os dois ainda não sabiam como assumir. Até que ele soltou. Rápido, frio, mas tarde demais para fingir que não sentiu. Esse quarto vai continuar fechado. E ela também? Alice perguntou sem baixar os olhos.
Ele não respondeu, virou as costas e desceu. Mas daquela vez, não foi ela quem ficou tremendo, foi ele. Na tarde de segunda, Alice encontrou Nina no chão do corredor com folhas, lápis de cor e silêncio. A menina desenhava como quem não queria ser vista. Os traços eram simples, infantis, mas havia algo inquietante nos olhos dela. Alice se ajoelhou. Posso ver? Nina hesitou. Depois empurrou o papel devagar. Havia uma mulher, deitada, os braços tortos, os cabelos longos cobrindo parte do rosto. Ao lado, um homem de terno, aliança no dedo. Mas não era Rodrigo. O desenho era claro, a cena de alguém caído, e alguém vendo, presenciando. Alice engoliu seco. Na mesma hora, lembrou do que a menina havia sussurrado dias antes, tentando abrir o quarto trancado. Ela me chamou. Não era um chamado real. Era a memória. A projeção de um trauma que não sabia como dizer em voz alta. Mas o desenho falava por ela. À noite, depois de colocar Nina para dormir, Alice desceu até o escritório. Rodrigo estava lá, como sempre, sentado, tenso, com a luz baixa e a camisa aberta nos punhos. Ela entrou sem bater e colocou o papel sobre a mesa. Ela desenhou isso hoje. Rodrigo olhou. A expressão endureceu no mesmo instante. O que é isso? Você acha que ela esqueceu, mas não esqueceu. A memória voltou no papel. Isso é invenção sua, ele rosnou. Manipulação. Rodrigo. Ela se lembra. Talvez tenha visto o que ninguém teve coragem de perguntar. Ele se levantou de uma vez. A cadeira arrastou no chão. Eu disse que não queria intromissão. Você passou dos limites. Eu tô tentando ajudar. Não. Ele apontou o dedo. Você tá tentando me desmontar. E eu não vou permitir. Alice sentiu o sangue subir. Eu não tô com medo de você, Rodrigo. Então, deveria. Porque eu não sou bom em ser invadido. Ela segurou o choro. A raiva. A vontade de abraçar e gritar ao mesmo tempo. Sabe qual é o seu problema? Ela disse, firme. Você não quer saber a verdade. Só quer manter o controle. Ele paralisou. Como se aquela frase tivesse acertado um lugar que ninguém nunca ousou tocar. Alice se virou. Andou até a porta. Colocou a mão na maçaneta. Mas antes de sair, olhou por cima do ombro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Rodrigo. Controle não cura ninguém. E saiu, sem olhar para trás, sem tremer, sem pedir desculpas, deixando ele sozinho, com o papel na mesa e o coração apertado entre o que ele viu e o que se recusava a sentir. Alice não voltou no dia seguinte, nem no outro, nem no terceiro. A nova babá mandada pela agência ficou exatas 4 horas. Nina não falou, não olhou, não comeu. Sentou no mesmo canto do quarto e ficou, como antes. Rodrigo observava à distância. O som do piano havia sumido. A casa inteira parecia coberta por um lençol de silêncio, pesado. No jantar, a menina empurrou o prato. No café da manhã, recusou até o leite. Ele tentou conversar, sem jeito. Nina, você quer outra coisa? Ela não respondeu, nem ergueu os olhos. Era como se ela tivesse sumido para dentro de si. De novo. Naquela noite, Rodrigo subiu sozinho ao quarto que antes era de hóspedes, agora vazio. Havia uma cadeira no canto. Sobre ela, o vestido que Alice usou dias atrás, esquecido na pressa. Ele se aproximou, lento, como quem não quer ser pego sentindo. Passou a mão sobre o tecido. Devagar. A lã fina, com um fio solto na barra. Ele apertou o vestido entre os dedos, depois levou até o rosto. Fechou os olhos. O perfume ainda estava ali. Aquele cheiro doce, discreto, que ele fingia não notar toda vez que ela passava por perto. Agora queimava. Rodrigo respirou fundo, mais uma vez, e sentiu. Saudade, mas não da funcionária. Não da mulher que dobrava roupas ou lia livros infantis. Saudade da presença, da força dela, do olhar que o enfrentava, da voz firme, dos lábios vermelhos mordendo o canto da boca quando queria segurar alguma resposta. Pela primeira vez, ele não sentiu falta como patrão, nem como pai. Sentiu como homem.
E pela primeira vez, soube o que significava estar sozinho. De verdade, Alice já tinha se acostumado com o barulho da pensão, com o cheiro do corredor, o som das portas rangendo e as conversas baixas dos outros quartos. Mas naquela noite, tudo estava mais quieto do que deveria. Até alguém bater no portão. Ela desceu achando que era engano, que o porteiro resolveria. Mas o porteiro estava ausente. E do lado de fora havia um homem, Rodrigo, de moletom escuro, cabelo desalinhado, os olhos fundos e a voz rouca. Alice. Ela congelou. O que você está fazendo aqui? Ele enfiou as mãos nos bolsos, desviou o olhar por um segundo, mas voltou. Não vim pedir, vim admitir. Ela não disse nada. Você me enfrentou e eu te mandei embora. Agora minha filha parou de comer, parou de olhar, e eu parei de funcionar. O coração dela bateu mais forte, mas o rosto ficou firme. Eu só não sei se conseguiria voltar fingindo que nada aconteceu. Rodrigo deu um passo à frente. Eu não quero que volte como babá. Quero que volte como a mulher que você é. Aquela frase não veio com floreios, não veio com promessas, veio crua, com verdade. Alice abaixou os olhos, sentiu o peso do que aquilo significava, sentiu medo, sentiu vontade. Ele deu outro passo. Eu não sou bom com palavras, Alice, mas você mudou tudo. Entrou naquela casa e abriu uma janela que eu nem sabia que existia. E agora? Ela perguntou baixinho. O que você espera? Rodrigo a olhou, sem escudos. Eu só quero que você me olhe como olhava ela. Como assim? Como se ainda existisse alguma chance de eu ser salvo. Alice fechou os olhos, respirou fundo. O coração doía, mas de um jeito bom. Ela não respondeu. Apenas abriu o portão e Rodrigo entrou, sem dizer mais nada, sem tocar nela. Mas ambos sabiam, algumas portas não se abrem por fora, só por dentro. E naquela noite, foi o coração dela que girou a maçaneta. Ficaram ali na sala da pensão, em pé, frente a frente, ela ainda segurando a chave do portão. Ele com os ombros encharcados pela chuva, as respirações pesadas, mas contidas. A Nina, está bem? Ela perguntou sem encarar. Tá com minha irmã hoje. Ele disse. Pedi que dormisse lá. Por quê? Porque essa noite eu precisava falar com você sem nenhuma porta fechada. Alice levantou os olhos. Ele estava sério, mas diferente, desarmado. Eu não vim te trazer de volta como babá, Alice. Ela não respondeu. Eu te quero, disse sem elevar o tom, como uma certeza, não uma proposta. Ela ainda hesitou, mas o corpo já sabia. Eu não tenho roupa. Eu tenho você. Chegaram à casa de madrugada. A chave girou na fechadura com um som diferente. Não era o barulho de quem entra, era o de quem volta. Rodrigo acendeu uma luz suave, tirou os sapatos, estendeu a mão. Alice tirou o casaco. Os cabelos caíram sobre os ombros, e a pele arrepiou só com o toque do ar mais quente da sala. Ele a levou até o andar de cima. Não se tocaram nas escadas, mas havia um fio invisível entre eles, e cada degrau só apertava mais. No quarto ele fechou a porta devagar. Depois tirou a blusa molhada. O corpo forte, marcado. Os olhos, mais frágeis do que ela imaginava. Tem certeza? Ele perguntou. Alice não respondeu com palavras. Apenas tirou a camiseta fina que usava. Devagar, sem pressa, mas sem medo. O olhar dele percorreu cada linha do corpo dela, como se estivesse vendo um lugar onde sempre quis morar. E quando ele avançou, foi com reverência. Os lábios se encontraram no escuro. Não houve pressa, mas houve fome. De toque, de verdade, de alívio. Alice se entregou inteira. Rodrigo a deitou com cuidado, mas beijou como quem estava perdendo o fôlego. As mãos firmes, mas carinhosas. Os corpos se encaixando como se sempre tivessem pertencido um ao outro. Fizeram amor com silêncio e urgência, com respeito e desejo, com tudo o que ficou preso por noites demais. Ele dentro dela, os olhos nos olhos, ela segurando os ombros dele sem querer soltar, como se aquele momento fosse casa, fosse cura,
fosse resposta. Depois, o corpo dele sobre o dela ainda tremia, e ela não quis sair dali. Rodrigo encostou os lábios na testa dela. Você é o que existe de mais certo em tudo que eu fiz errado. Ela sorriu. E, enfim, adormeceu com a certeza de que estava exatamente onde devia estar. O sol entrou pela janela sem pedir licença. A luz suave pousava sobre o lençol bagunçado. Alice abriu os olhos devagar. Ainda estava ali, deitada sobre o peito de Rodrigo. O braço dele envolvia sua cintura. A respiração calma. Aquela casa, que antes parecia gelada, agora tinha um cheiro diferente, de pertencimento. Ela se vestiu em silêncio, desceu para preparar um café. Rodrigo apareceu na cozinha minutos depois, ainda com os cabelos bagunçados, camiseta preta, olhar de quem acordou pela primeira vez em paz. A Nina chega hoje? Ela perguntou. Sim. Minha irmã deve trazê-la depois do almoço. Alice assentiu. Ficaram em silêncio. Mas um silêncio confortável, como se tudo já estivesse dito. Quando o carro estacionou em frente à casa, Alice sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que veria Nina desde que fora embora. E não sabia se a menina ainda a reconheceria. A porta se abriu. Rodrigo foi até lá. A irmã o cumprimentou com um sorriso breve. E então, Nina desceu do banco de trás. Cabelos presos em um rabo torto. Vestido azul. A mesma expressão silenciosa de sempre, até ver Alice. Ela parou, olhou e não piscou. Alice se agachou, abriu os braços. Oi, meu amor. Nina ficou imóvel por um segundo. Depois correu, se jogou nos braços dela, segurou forte e sussurrou, com voz limpa, clara, sem medo. Ela me salvou. Rodrigo escutou, ficou parado, com os olhos fixos nas duas, com o peito apertado e os olhos marejando. Ele não chorava por dor, nem por culpa. Chorava por gratidão, porque pela primeira vez a filha dele não estava só. E ele também não. Ele se aproximou, se agachou ao lado das duas, encostou a mão no ombro de Alice, e Nina, instintivamente, pegou a outra mão dele. E ali, naquele chão frio da sala, 3 mãos se encontraram. 3 histórias quebradas se uniram. E sem prometer nada, já eram uma família. O envelope chegou numa manhã qualquer. Rodrigo não esperava mais nada da investigação particular que havia mandado abrir meses atrás. Mas agora ali, sobre a mesa, estavam fotos, datas, horários, um nome. Um homem que frequentava a casa quando ele não estava. Um homem que conhecia bem a esposa. Demais. Alice entrou devagar na sala e encontrou Rodrigo sentado com os papéis espalhados. Era verdade, ele disse sem levantar os olhos. O quê? O que a Nina desenhou? Apontou para uma folha. Esse homem. Ele não sou eu, mas ele estava com ela. No dia em que ela caiu da escada. Alice se aproximou, leu o nome. Reconheceu da antiga lista de fornecedores que a esposa dele mantinha. Você não sabia? Rodrigo balançou a cabeça. Eu desconfiava, mas nunca quis ver. Fechou os olhos. Ela caiu discutindo com ele. E a Nina viu tudo. Silêncio. Com os traços do desenho, Alice cruzou detalhes. Um anel. Uma cicatriz. A polícia enfim localizou o homem. E com ele, a verdade. Eu achei que tinha falhado com a minha filha, que não fui capaz de protegê-la. Você não falhou, Rodrigo. Ela pegou a mão dele. Você só precisava de alguém que te ajudasse a ver. Rodrigo apertou os olhos, segurando as lágrimas. E só você viu. Alice sorriu. Eu não vi. A Nina me mostrou. Eu só escutei. Rodrigo olhou para ela, como se finalmente entendesse. A esposa tinha morrido, mas foi o silêncio que quase o matou. E foi a voz da filha, enfim libertada, que o trouxe de volta. 2 semanas depois ele foi encontrado. O homem dos desenhos, o amante escondido, o verdadeiro responsável pela queda. A antiga governanta o reconheceu numa foto. A polícia cruzou os horários, tudo bateu. Rodrigo não comemorou,
mas respirou. Pela primeira vez, sem culpa. Alice agora dirigia um espaço comunitário para crianças com trauma. Um lugar pequeno, colorido, com cheiro de tinta e vozes que voltavam a nascer. Rodrigo a ajudava com tudo, da estrutura às planilhas, dos abraços às histórias contadas nas rodas. Nina frequentava o centro todos os dias. Falava, cantava e ria. Na festa de aniversário dela, o pátio estava cheio de balões e bolo com granulado. Alice ajudava a servir o refrigerante, enquanto Nina corria entre as cadeiras, vestida de azul claro. Rodrigo observava de longe com um sorriso discreto, as mãos nos bolsos e os olhos fixos. Nela. No meio da bagunça, ele se aproximou. Ajoelhou-se diante de Alice. Pegou sua mão com calma e disse: "Eu quero que você seja minha esposa. E a única pessoa com quem eu quero dividir essa casa, essa vida, esse mundo." Alice sentiu o coração parar por um instante. Os olhos se encheram, mas ela não chorou. Beijou a mão dele com delicadeza e sussurrou: "Eu já sou. Desde o dia em que você me deixou entrar de verdade." Nina correu até os dois, abraçou os dois juntos, com os bracinhos apertando os corpos como se soubesse. Era ali o lugar dela. Era ali o lar que ela nunca teve. E agora, nunca mais perderia. Alice olhou para o céu, sentiu o vento, e pela primeira vez na vida, o mundo finalmente tinha o cheiro do que ela merecia. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve e ativa o sininho. E comenta aí embaixo, de onde você está assistindo. Porque às vezes, tudo que uma criança precisa para florescer é ver dois adultos escolherem o amor. Sem medo, sem fuga, de mãos dadas para sempre.